Continuação do Santo Evangelho, segundo São Lucas. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e muito povo. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único da sua mãe, e esta era viúva. E ia com ele muita gente da cidade. E tendo-a visto, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximou-se e tocou o esquife. E os que o levavam pararam. Então disse ele: Jovem, eu te digo, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nesta quinta-feira da quarta semana da Quaresma, a Santa Igreja nos deixa este Evangelho e nele temos, como em todas as partes da Sagrada Escritura, muitas lições. A primeira é que quem ressuscita este jovem é Nosso Senhor, mas o que o levou a fazer isso foram as lágrimas da sua mãe, porque a sua mãe era viúva e era o seu único filho que ela estava sepultando. Não é a multidão, o evangelista São Lucas narra que havia muita gente, mas não é a multidão, porque a multidão ia fazer o quê? Enterrar um defunto. Ou seguir Nosso Senhor, como até então muitos seguiam. E Nosso Senhor se comove em outra ocasião com a multidão, quando o acompanham por muito tempo e estão com fome. Aí o evangelista diz que Nosso Senhor se compadeceu porque estão 3 dias com ele e não tinham o que comer. Aí ele faz a multiplicação de pães e peixes. Mas isso em outra ocasião. Agora Nosso Senhor vê as lágrimas, mas não é somente essas lágrimas que as nossas mães derramam por nós, hein? E não é longe de mim condenar. As mães têm que ter preocupações para os seus filhos. Isso faz parte da maternidade, cujas dores de parto se prolongam até o dia que Deus chamar as mães. Não, é assim. Agora, essa senhora está chorando o seu filho, porque o seu filho era a razão única da sua vida naquele então. E Nosso Senhor vai ressuscitar porque Ele tem piedade quando as almas estão em total desamparo. No outro sentido da Sagrada Escritura, esta mulher viúva e o filho único representa a Igreja. Porque quem chora realmente pela morte real dos seus filhos é a Santa Igreja, cujo coração de todas as mães não é nada em comparação com o amor que a Santa Igreja tem para com todos aqueles que são batizados, porque só são filhos da Igreja quem é batizado. Agora, qual é a morte? E por que eu falo verdadeira morte e verdadeiras lágrimas? Por quê? Porque essa mãe do Evangelho chora um filho que morreu no corpo. Agora a Igreja chora os seus filhos que morrem na alma, que é o pecado mortal. Aí os senhores vão entender porque tantas vezes durante o ano, como na Quaresma, a Igreja está de roxo. Ela está se afligindo para que os seus bons filhos se tornem melhores filhos e os seus filhos maus se tornem bons filhos, pelo menos. E é esta aflição da Igreja que Nosso Senhor olha, as lágrimas que ela derrama, e por isso é um tempo de conversão. Não é a multidão de obras que devemos fazer todos os nossos propósitos, sim, senhores, nossos jejuns, que é o que a Igreja nos obriga a jejuar, e ela está afligindo-se 40 dias, mas é para quê? É para aqueles filhos que estão no pecado mortal. Porque pode-se ter robustez de física, êxitos todos econômicos, nadar e esbanjar
mas quando está em pecado mortal, nós estamos mortos de fato para Deus e estamos somente merecedores de uma sepultura eterna, que é o inferno. E a igreja no estado, na sua vida, na igreja militante, ela sofre certa viuvez, porque nosso Senhor está na eterna glória. E Ele deixou, é verdade que Ele acompanha a igreja, mas a igreja como esposa de Cristo está militando, e nosso Senhor esteve fisicamente lá, quando Ele operou esse milagre, mas está no sacrário, mas as mãos que seguem combatendo são da igreja. E aí ela tem certa viuvez, certa. E nessa crise nós vemos a viuvez da igreja que é tangível, se pode tocar pela crise que se vive eclesiasticamente falando e a crise dos filhos também. E estas lágrimas da igreja, essa aflição da igreja e a sua aparente viuvez é o que move Deus ainda a converter almas. As almas ainda se convertem. Existem almas que ainda querem se salvar. E por que este ainda? Porque enquanto a igreja estiver, nunca faltará a esperança e sempre haverá em alguns, em épocas de glória muitos, em épocas de escassez poucos, mas sempre alguém que estas lágrimas e aflição vai ressuscitar. Aí nosso Senhor toca o esquife, o caixão daquele sujeito. E agora, não me lembro qual padre da igreja, os senhores me perdoem o esquecimento, mas é um dos santos padres. São tantos que, bom, um deles. Que quando diz que Nosso Senhor toca aquela madeira, era por quê? Porque vai ser a cruz dele que vai dar a vida para os que estão mortos. Então, Nosso Senhor, neste milagre, já está preparando o contínuo milagre que Ele fará, que é ressuscitar almas mortas pelo pecado. E da onde vai vir a virtude? Do dedo de Deus, sim, mas via a cruz, via sacrifício, via penitência, via renúncia, via abnegação e via qualquer outro sinônimo de cruz, lágrimas, dores e etc. Então, enquanto houver penitência de uns, haverá ressurreição de outros. Por isso, nós temos que fazer penitência. O século que nós vivemos é um século impenitente, no sentido que não se arrepende porque acha que Deus entende tudo e aceita tudo, e não é assim. E, por outro lado, na parte da ascética, tem a aversão, porque para que ficar com fome? Para que sentir dor? Para que suportar a intempérie? Para que estas coisas? E nós não enxergamos que por detrás destas coisas tão desagradáveis, humanamente falando, é o preço da ressurreição de alguém que é nosso irmão na fé. Ou poderia vir a ser nosso irmão na fé pela conversão de um pagão, de um hebreu, ou de qualquer outra classe de gente que não pertence aos filhos da igreja ainda. Então, o espírito de penitência no século que nós vivemos tem uma conotação muito mais nobre, porque podemos impedir a ação do demônio que está levando tantos para a corrupção. Nós podemos impedir que o ecumenismo, que acaba aprovando a idolatria e o paganismo, cause nas almas que cada um vai se salvar com seus deuses falsos, porque a penitência tem poder diretamente contra o diabo e arranca, como Nosso Senhor arrancou esse homem da sepultura para a vida, a penitência tem o poder de arrancar alguém que está com tudo para ir para o inferno, só falta dar o último suspiro e lançá-lo nos braços da Santa Igreja, nos braços de Deus. Então tenhamos sempre esse espírito apostólico que a penitência leva consigo. E se não for apostólico, cada um com sua vida, nós todos, temos muito a fazer para expiar os pecados que cometemos. Com isso seria suficiente já uma vida inteira dedicada à penitência. Como não bastara, por poucos penitentes, nós vemos o crescimento da iniquidade, da apostasia. E eu falo isso, não vamos olhar para o outro lado, pessoas que já apostataram, já prevaricaram, mas mesmo a tradição caminha para isso. Por quê? Porque nós tratamos a tradição que nós recebemos dos apóstolos com espírito de apóstatas. Nós tratamos a religião divina que nós professamos com espírito mundano. E qual que é o mais forte?
é o Espírito. Se é movido pelo Espírito de Deus, nos levará para Deus. Mas se fazemos as coisas do espírito da apostasia, nos levará para a apostasia. Se fazemos as coisas com o espírito mundano, nós nos transformaremos em mundano. Com véu, com batina, com barrete, saia, com silício, com o que for. Porque, como o nosso Senhor disse, é o Espírito que vivifica. E qual? Qualquer um deles. Se é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que dá vida. E só pode dar vida para as coisas boas e perfeitas. Se é o Espírito do mundo, ele dá vida para quê? Para as coisas, no nosso dizer comum e corrente, meia boca. O mundano não é necessariamente aquele que gosta das coisas ruins. Ele gosta das coisas imperfeitas. Aí um bem iniciado e não terminado. E esta é a classe, olhando com os olhos sacerdotais, da maior parte dos que professam a fé católica hoje. Nós nos conformamos em não ser piores, e não ser péssimos, mas nós não almejamos ser perfeitos. Isso é espírito mundano. Aí depois tem o espírito da apostasia, que é a consequência desses espíritos salvos de Deus, que vai levando pouco a pouco a um dia a se conformar do jeito que nós somos. Eu nasci assim, vou morrer assim, como dizia a música. E aí, bom, Deus vai ter que nos aceitar assim. E isso não é verdade. Não foi para isso que ele morreu na cruz. Não foi para isso que ele fez a sua mãe derramar aquelas lágrimas do Calvário e ter o coração despedaçado. Não foi para isso que ele nos deixou a Santa Missa, nos deixou a confissão e todos os sacramentos. Não foi para isso. Foi para quê? Para que sejamos perfeitos. Perfeitos. Aí os senhores podem dizer, como eu também posso me agregar à voz do Senhor de dizer padre, mas é muito difícil. Não. Todos nós estaremos enganados. Sabe por quê? Porque o mais difícil é a cruz. E ninguém vai precisar chegar a pagar este preço, porque alguém já pagou. E com preço de quê? De Deus. Então, o mais caro já foi feito. E Nosso Senhor conta com os nossos centavos. Todo mundo tem os centavos de um jejum, os centavos de um rosário, os centavos de engolir alguns anfíbios quando está a ponto de partir para a agressão. E os centavos de qualquer sacrifício que é centavos em comparação com o preço caríssimo que o crucifixo estampa aos nossos olhos. Por isso nós não podemos ter este desespero diante de conhecer a perfeição. Porque esse desespero conta com as forças humanas somente, que não alcança nem aos centavos. Mas a força humana ínfima, com a graça de Deus, alcança até Deus. Então, queridas almas, esse jovem ressuscitado deve causar em nós, então, a mesma esperança de ressuscitarmos. Lá no final, para a glória. Mas cada dia para ressuscitarmos, nós temos que morrer. E morrer para alguém. Para Deus, aí vamos praticar a virtude que nos consome. E vamos viver para Ele. Agora, se nós vivemos para o mundo, aí nós vamos ter que morrer no sentido que não viveremos para Deus. E aí o pecado nos consome muito mais do que a virtude. E é só olhar a história de qualquer pecador. Para ser um pecador e servir o pecado, que se consome noites de sono, se consome o pouco que tem, aí cai em dívidas terríveis, porque o pecado custa muito dinheiro, custa a reputação, porque se perde a vergonha, se perde tudo porque o pecado quer o ser humano profundamente afogado no lamaçal, e não só a metade. E Deus nos quer totalmente limpos e livres desse lamaçal, e é conforme a nossa finalidade. A verdadeira felicidade está limpo e lá nas alturas, mas só que nós ouvimos pelo espírito mundano que vai nos enganando com carícias e um monte de falácias, e aí nós não enxergamos que a verdadeira felicidade está na perfeição católica, que é a prática das virtudes, e depois vem os dons do Espírito Santo, que facilitam muito a vida, as bem-aventuranças, e já nessa vida se vive um pedaço do céu enquanto a ordem que é a virtude, os dons e a bem-aventurança causa nas almas perfeitas. Então peçamos a Nosso Senhor essa graça. E na Santa Missa peçamos, Senhor, eu quero ressuscitar para ter uma vida digna daqueles que se chamam cristãos, católicos. Porque aquele preço alto, se nós não investirmos na nossa alma, nós vamos estar jogando o tesouro de Deus ao lamaçal.
E aí é uma grande e grave profanação. Todo pecador que se condena porque não quis pegar do caudal do tesouro de Deus e aplicar para a sua alma e resolver suas dívidas todas. É somente alçar as mãos. Isso que Deus nos pede. Então não sejamos insensatos, em definitiva. Totalmente com uma estupidez tremenda no caminho da salvação, mas alçamos nossas mãos das riquezas de Cristo, nós sairemos de nossas misérias. E que a Santíssima Virgem, que é tesoureira de todos esses tesouros de Deus, e ela quer investir nas almas dos seus filhos, as lágrimas que ela derramou por nós, e as suas preces contínuas por nós, junto com a lágrima da igreja, que chora por cada um de nós, que não seja de balde tanto sacrifício. E apliquemos as nossas almas por amor a Deus e a estas almas que tanto amamos, a Santíssima Virgem, os santos e a Santa Igreja, que é a nossa mãe, para que sejamos perfeitos segundo o critério de Deus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.